Lembre-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História de hoje: a casa que respira medo. Olá, assombrosos visitantes. Sejam muito bem-vindos ao Portal do Pavor. Preparem-se para atravessar a fronteira entre o real e o inexplicável. Apague a luz, coloque os fones de ouvido e fique confortável, porque hoje, juntos, vamos explorar um novo capítulo de terror. Você está pronto para o desconhecido? Então curta, inscreva-se e deixe seu comentário dizendo: "Eu não tenho medo". Agora, vamos começar. Você já parou para pensar se a realidade que seus olhos percebem é de fato a única existente? Ou se, por trás do véu do familiar, esconde-se uma dimensão onde os terrores mais profundos ganham forma, se alimentando de nossa própria existência? Em 2018, na tranquila Messejana, em Fortaleza, uma série de eventos perturbadores começou a desafiar essa percepção, tecendo uma narrativa de arrepiar que poucos ousaram documentar, mas muitos sentiram em sua pele. Imagine uma casa antiga, um legado de décadas onde o ar é pesado com o cheiro de mofo e de algo mais, algo indefinível e adocicado que se infiltra nos ossos. Ali, os sons se tornaram independentes de qualquer fonte lógica, sussurros que não eram vozes, mas o próprio ar a ranger e gemer, ecoando segredos esquecidos. Vultos disformes dançavam na periferia da visão, distorcendo a luz bruxuleante das lâmpadas, e reflexos em espelhos antigos mostravam feições que não eram as suas. A cada noite, o frio inexplicável se intensificava, mesmo no calor pegajoso do Ceará, acompanhado por uma pressão esmagadora no peito, como se o próprio edifício respirasse um ar pesado, viciado em medo. Essas não eram meras alucinações. Foram experiências compartilhadas por aqueles que herdaram o imóvel, forçando-os a um dilema medonho: confrontar a manifestação literal de décadas de pesadelos acumulados, arriscando a sanidade e a vida em uma luta contra o intangível, ou ceder, deixando que essa entidade sombria se espalhe, devorando não só a casa, mas qualquer um que ouse se aproximar? Você teria a coragem de mergulhar nesse abismo, ou a simples ideia o faria questionar a própria solidez do chão sob seus pés? Em meio a essa atmosfera carregada, estavam Márcio, um professor de matemática de 48 anos, e sua esposa, Marise, uma advogada com a mesma idade. Pessoas racionais acostumadas à lógica e ao concreto, ambos viam o mundo através de lentes de causa e efeito. A herança daquela casa em Messejana, pertencente ao avô que faleceu com 103 anos, parecia uma bênção disfarçada. O velho era conhecido por sua reclusão e excentricidade. Boatos sobre seu envolvimento com o ocultismo eram considerados apenas folclore de família, algo a ser ignorado. Para Márcio e Marise, o imóvel representava a oportunidade de um futuro mais tranquilo. Vender a propriedade, investir o dinheiro e planejar uma aposentadoria antecipada. A ideia de morar ali era impensável, mas a burocracia exigia uma visita para avaliar o estado da casa antes de colocá-la no mercado. A primeira vez que cruzaram o portão de ferro enferrujado e puseram os pés no interior da residência, uma sensação de opressão os envolveu. Era uma construção antiga, com uma arquitetura gótica que parecia deslocada no cenário fortalezense, quase uma cicatriz no tempo. O interior estava coberto por uma espessa camada de poeira e teias de aranha. Os móveis pesados e escuros pareciam espectros de uma era passada. Marise, prática como sempre, começou a listar os reparos necessários, enquanto Márcio, com seu olhar mais detalhista, notava símbolos sutis gravados em vigas de madeira e molduras de portas, que ele inicialmente atribuiu a meras peculiaridades estéticas do falecido. Ambos concordaram que o desconforto era apenas o peso da história de um lugar tão antigo e negligenciado.
No entanto, com o passar dos dias em que se dedicavam a organizar e limpar, os sinais começaram a se manifestar de formas mais inquietantes. A temperatura dentro da casa flutuava sem motivo, correntes de ar frio surgiam em cômodos fechados e sussurros tênues pareciam emergir das próprias paredes, facilmente atribuídos ao vento ou ao envelhecimento da estrutura. Objetos, como um livro antigo na estante ou uma gaveta no escritório, eram encontrados ligeiramente fora do lugar, algo que eles teimavam em classificar como esquecimento. Marise passou horas ao telefone tentando agilizar a venda, enquanto Márcio se dedicava a catalogar os pertences, na esperança de encontrar algo de valor que pudesse acelerar o processo. A verdadeira virada ocorreu em uma noite particularmente abafada. Márcio, debruçado sobre alguns diários velhos do tio-avô, jura ter visto uma sombra densa deslizar rapidamente contra a fraca luz do abajur, um movimento que desafiava qualquer lógica física. No mesmo instante, Marise, em outro quarto, ouviu o choro abafado de uma criança vindo do andar de cima. Mas não havia crianças ali, nem mesmo vizinhos próximos. Ambos tentaram racionalizar, culpando o cansaço ou a sugestão do ambiente. Mas a semente da dúvida foi plantada. Não demorou para que Márcio, ao investigar uma parede falsa no porão, descobrisse um compartimento oculto. Lá dentro não havia tesouros, mas sim uma série de esquemas incompreensíveis, desenhos intrincados e um estranho dispositivo metálico, aparentemente ligado a tubulações que se espalhavam por toda a casa, além de anotações sobre captura de emanações noturnas e energia onírica, que fariam seus corações gélidos mesmo sob o calor de Fortaleza. A descoberta daquele compartimento secreto transformou a curiosidade inicial em um medo gelado. As anotações do tio-avô não eram apenas divagações de um excêntrico, eram os registros meticulosos de um ocultista que, ao que parecia, havia construído uma máquina dedicada a manipular a própria essência dos pesadelos. A máquina em si, um emaranhado de tubos de cobre e cristais envelhecidos, parecia pulsar com uma energia latente mesmo estando desligada. Márcio, com sua mente analítica de professor de matemática, tentava decifrar os diagramas complexos, enquanto Marise, a advogada, lia trechos dos diários com uma mistura crescente de repulsa e fascínio. Os escritos falavam de captura energética do medo, de recolhimento da angústia noturna para transformar pesadelos em uma forma de energia pura, capaz de sustentar algo inimaginável. O que eles não sabiam é que essa energia, acumulada por décadas, agora saturava cada cômodo da casa, tornando-a um reservatório vivo de terrores. A princípio, tentaram ignorar o significado mais sombrio da descoberta, atribuindo-o à loucura do tio-avô. Contudo, os eventos começaram a se intensificar. Márcio, em seus sonhos, era assombrado por figuras disformes que pareciam rastejar das paredes, enquanto Marise via reflexos distorcidos de si mesma em cada superfície polida, suas feições transformadas em expressões de puro desespero. As vozes, antes sussurros indistintos, agora pareciam zombarias diretas, direcionadas a seus medos mais íntimos. A casa não era apenas antiga. Ela estava viva e sua vitalidade vinha da dor. Eles tentaram vender a casa novamente, mas cada potencial comprador sentia um inexplicável calafrio ao entrar, inventava desculpas ou simplesmente desaparecia. Parecia que a casa não queria ser vendida, ou que algo nela impedia qualquer um de se aproximar demais. A cada tentativa frustrada de se livrarem do imóvel, a atmosfera ficava mais densa, o cheiro pútrido e adocicado mais forte. As sombras não eram mais apenas vislumbres periféricos. Elas ganhavam forma, solidificando-se nos cantos dos cômodos, observando. Em uma noite particularmente aterrorizante, Márcio acordou com a sensação de estar sendo sufocado por mãos invisíveis, enquanto Marise
Em seu próprio quarto, ouviu um som perturbador de arranhões vindo de dentro do guarda-roupa, como se algo estivesse tentando sair. Eles tentaram racionalizar, é claro, mas a crescente frequência e intensidade desses fenômenos tornavam a negação cada vez mais difícil. Não era apenas a herança de uma casa, mas a herança de um problema que se manifestava de forma palpável. Uma infestação psíquica que exigia mais do que uma limpeza ou uma reforma. O dispositivo do tio-avô, aquele coletor de pesadelos, parecia ser o cerne de tudo. Um coração mecânico bombeando o horror por toda a estrutura. Eles tinham que entender como ele funcionava, ou como pará-lo, antes que a casa os consumisse por completo. A escalada do terror forçou Márcio e Marise a confrontarem a realidade brutal. A máquina não estava apenas inativa, ela estava pulsando, alimentada por décadas de medos acumulados, e agora os pesadelos estavam se manifestando de forma cada vez mais agressiva e personalizada. As sombras nos cantos dos cômodos não eram mais apenas vultos, eram figuras que se moldavam aos seus piores temores. Márcio, que sempre lidou com a ansiedade da reprovação, via sua sala de aula sendo invadida por alunos com rostos distorcidos, zombando de sua incapacidade, enquanto o quadro negro se enchia de equações sem sentido que o levavam à loucura. Marise, que temia perder o controle, via a si mesma em estados de desespero incontrolável, a voz dela distorcida e ecoando pelos corredores vazios, acusando-a de falhas passadas. O ar estava sempre frio, denso, e o cheiro doce e podre da casa agora impregnava suas roupas, sua pele, seguindo-os mesmo quando tentavam deixar a propriedade por algumas horas. A sanidade de ambos começava a se esvair. Marise, antes sempre calma e analítica, tornou-se irascível. As discussões com Márcio se tornando frequentes e carregadas de acusações infundadas, um reflexo do ambiente tóxico que os cercava. Márcio, por sua vez, estava constantemente exausto, os olhos fundos, assombrado pelos pesadelos que agora se estendiam para sua vigília, fazendo-o duvidar se o que via era real ou uma alucinação induzida pela casa. A máquina do tio-avô parecia ter uma consciência própria, reagindo diretamente aos seus estados emocionais, amplificando o medo e a angústia para se alimentar. Tentaram desconectá-la, mas os fios pareciam fundidos à estrutura da casa. E cada tentativa de romper a conexão resultava em uma onda de terror que os forçava a recuar, como se a própria casa se defendesse. Eles descobriram, através de um diário ainda mais oculto do tio-avô, que a máquina não apenas coletava pesadelos, mas também os projetava de volta, como uma espécie de refluxo energético, moldando-os em manifestações físicas ou psíquicas para intensificar a coleta. O objetivo do ocultista era criar um portal, uma ponte entre a realidade e o reino dos terrores oníricos, buscando uma fonte ilimitada de poder. O diário também revelava um segredo aterrorizante. A máquina não podia ser simplesmente desligada ou destruída sem consequências catastróficas. Ela estava intrinsecamente ligada à própria fundação da casa e talvez à dimensão onde os pesadelos residiam. Destruí-la significaria liberar décadas de terrores acumulados em um só golpe, talvez para sempre. Ou pior, colapsar a realidade ao seu redor. A fuga não era uma opção. Eles haviam percebido que o contágio não estava limitado à estrutura física da casa. As visões e sensações os seguiam, mesmo quando se aventuravam a sair por algumas horas. Os terrores se manifestavam nos olhares dos estranhos, nos sons distorcidos da cidade, nas sombras que pareciam se agigantar atrás deles. A herança sombria do tio-avô não era apenas um fardo material, mas uma maldição que se agarrava às suas almas. A casa se tornou uma prisão de onde não podiam escapar, pois o que os assombrava já havia se enraizado neles.
A única esperança, por mais tênue que fosse, era desvendar a verdadeira natureza da máquina e, de alguma forma, reverter o processo, ou então arriscar suas vidas em uma confrontação final, sabendo que o fracasso significaria a perda total de sua sanidade, ou, ainda pior, a materialização de algo que eles nem sequer ousavam nomear. A realidade, agora distorcida e permeada pelos terrores acumulados, os empurrava para o abismo. Não havia como ignorar a máquina ou as manifestações. Márcio, com sua mente lógica, concluiu que a única forma de sobreviver era entender o inimigo. Passaram noites em claro, estudando os diagramas e as anotações crípticas do tio-avô. Marise, por sua vez, usava sua perspicácia jurídica para decifrar os símbolos arcaicos e as referências ocultas que permeavam os textos, revelando uma verdade ainda mais grotesca. A máquina não apenas coletava pesadelos, mas os refinava, concentrando a essência do terror em uma energia pulsante que mantinha a própria casa viva, quase como um órgão vital. Se desconectada bruscamente, a liberação dessa energia contida poderia varrer a mente de qualquer um nas proximidades ou, pior, rasgar o tecido da realidade, abrindo um portal permanente para o reino dos terrores. A máquina, uma estrutura complexa no subsolo, era o coração pulsante da maldição. Ela não era simplesmente um aparelho, mas uma extensão da própria vontade do ocultista, impregnada com sua obsessão. As manifestações de seus pesadelos mais profundos se tornaram constantes. Márcio via figuras matemáticas se contorcerem em formas grotescas, enquanto Marise era atormentada por rostos de vítimas que ela não conseguiu defender em seu passado. A opressão mental era insuportável, mas a necessidade de lutar pela sanidade e pela vida era ainda maior. Descobriram que o tio-avô havia deixado um protocolo de desligamento escondido em um compartimento final, acessível apenas após decifrar uma série de enigmas psíquicos, cada um ativando uma manifestação mais intensa dos pesadelos. Confrontação final ocorreu no auge de uma tempestade, os relâmpagos iluminando os corredores da casa com flashes que revelavam a deformidade das sombras. Cada enigma resolvido trazia uma nova onda de terror. O chão se contorcia, as paredes sangravam tinta escura e as vozes se tornavam gritos ensurdecedores. Márcio e Marise, de mãos dadas, enfrentaram suas projeções mais sombrias, suas mentes no limite. Finalmente, chegaram ao último enigma, que revelava como desativar o mecanismo de contenção e liberar a energia de forma gradual, sem colapsar a realidade. Era uma corrida contra o tempo, com a casa reagindo violentamente, tentando impedi-los. Com um ato de pura coragem e desespero, eles conseguiram ativar o protocolo. Um zumbido ensurdecedor preencheu a casa, seguido por um estalo metálico e um silêncio perturbador. A máquina parou de pulsar, as tubulações esfriaram e o cheiro doce e pútrido começou a se dissipar. A casa, antes viva com o horror, parecia esvaziada, morta. Eles haviam conseguido, mas a um custo incalculável. Márcio e Marise emergiram do porão pálidos, exaustos, com os olhos que haviam visto coisas que não podiam ser desvistas. A casa ainda estava ali, em Messejana, mas não era mais a mesma. E eles também não. Embora os terrores visíveis tivessem cessado, a memória do que viveram gravou-se em suas almas, uma cicatriz invisível. Às vezes, em noites de insônia, eles ainda sentiam um arrepio gelado, um sussurro distante, e se perguntavam: será que a escuridão realmente se foi? Ou apenas recuou para as profundezas de suas mentes, esperando a próxima oportunidade para se manifestar? O legado do colecionador de pesadelos estava contido, mas a fronteira entre o real e o onírico, para Márcio e Marise, havia sido para sempre obscurecida. Você já sentiu o peso do ar se fechar ao seu redor,
como se as paredes de um ambiente não fossem mais barreiras físicas, mas a própria memória de algo sufocante. Em certos lugares, a escuridão não é apenas ausência de luz, mas uma presença fria e palpável que penetra até os ossos. Há verdades que se escondem nas entranhas do nosso mundo, verdades que sussurram em cantos esquecidos, especialmente em uma velha casa em Messejana, Fortaleza, no ano de 2018. Aqueles que nela adentraram sentiram um ar denso e um cheiro adocicado e pútrido, algo que lembrava mofo antigo misturado com algo mais, algo orgânico e macabro. Era como se o próprio edifício respirasse, exalando um miasma de anos de angústia. Os ruídos eram o primeiro sinal. Rangidos que não vinham da madeira, mas de uma estrutura viva. Sussurros inaudíveis que pareciam emanar das próprias sombras. Márcio, o professor de matemática, um homem de números e certezas, começou a registrar em seu próprio diário o inexplicável. Dia 14. O frio é constante mesmo sob o sol cearense. Juro ter visto algo se mover na periferia da minha visão. Um borrão escuro que distorceu a luz. Marise, minha esposa, diz que é cansaço, mas sei que não é. Sinto uma pressão no peito, como se o ar fosse roubado. Aquela casa não era só antiga. Ela estava impregnada, pulsando com uma energia que desafiava a razão. Um relatório, datado de 1970, encontrado entre velhos pertences, mencionava o antigo proprietário, um recluso com interesses em energias não convencionais e a captura de emanações noturnas. Seria o delírio de um homem ou a gênese de um horror? Aos poucos, a linha entre o pesadelo e a vigília desvanecia-se para eles. Marise, a advogada, com sua lógica impecável, começou a reportar reflexos distorcidos em superfícies polidas, rostos de pavor onde deveriam estar os seus. Os objetos se moviam por si e a temperatura despencava de forma abrupta. Não era uma assombração comum, era algo que se alimentava da própria psique, um coletor. O tio-avô, o recluso, havia construído uma máquina, uma abominação de cobre e cristal para transmutar terrores em energia. Décadas de pesadelos, de angústias e medos mais íntimos, aprisionados e amplificados, esperando uma chance de se libertar. É um perigo que conheço, um horror sobre o qual pesquisei incansavelmente. As paredes dessa casa não guardam apenas segredos, mas uma fome antiga. E por mais que eu tenha tentado desvendar, certas portas deveriam permanecer fechadas, pois o conhecimento desse tipo pode ser tão fatal quanto a própria ameaça que ele descreve. A herança sombria do tio-avô, Márcio e Marise haviam percebido, era mais profunda do que imaginavam. Mergulhar nos diários e nos arquivos pessoais do velho Elias Vargas foi como abrir uma porta para um abismo temporal, revelando a gênese daquele terror. Elias, um recluso que se intitulava arquiteto onírico, começou seus experimentos na década de 1960. Impulsionado por uma obsessão com a metafísica e a psique humana, ele acreditava que o medo, em sua forma mais pura, era uma energia subutilizada, um recurso vasto e inexplorado. Seus rituais não envolviam sangue, mas uma complexa tapeçaria de cânticos em línguas esquecidas, meditação profunda em estados de privação sensorial e a manipulação de padrões de sono. Elias passava noites inteiras em um transe autoinduzido, documentando pesadelos coletivos da região, visualizando seus terrores mais íntimos e gradualmente aprendendo a concentrar essa energia. A máquina, que ele chamava de Anima Nox Collector, o coletor da alma noturna, foi construída sobre um ponto de convergência energética ancestral, um local sagrado para antigas tribos indígenas de Messejana, que Elias cooptou para seus propósitos sombrios. Ele a via não como um objeto, mas como um vaso, um catalisador para canalizar a própria angústia do inconsciente coletivo em um fluxo contínuo.
Mas as palavras de Elias, por mais perturbadoras que fossem, não eram o único testemunho. A própria casa e o que nela se manifestava oferecia evidências inegáveis que Márcio e Marise, em seu desespero, começaram a documentar. Fotografias tiradas com uma câmera de espectro ampliado, a SpectraVision X9, revelaram distorções luminosas e silhuetas fantasmagóricas que não eram visíveis a olho nu, capturando a forma espectral de figuras disformes rastejando pelas paredes em áreas de temperatura incomumente baixa. Gravações de áudio feitas com um microfone sensível, o EchoSense M4, captaram infrassons que, segundo análises, se correlacionavam com frequências associadas a estados de pânico e desorientação, além de sussurros inteligíveis em momentos de maior intensidade do fenômeno. Análises técnicas do próprio dispositivo do porão revelaram a presença de ligas metálicas desconhecidas e cristais de quartzo com uma estrutura molecular alterada, apresentando emissões eletromagnéticas irregulares que desafiavam as leis da física convencional. Diante de tais fenômenos, a mente humana busca explicações. As teorias, como sombras dançando ao redor de uma chama vacilante, tentavam dar forma ao inexplicável. De um lado, os céticos argumentariam: mofo tóxico causando alucinações, infiltrações, gerando infrassons que afetam o cérebro, ou o estresse psicológico extremo da situação de herdar uma casa em ruínas, amplificando percepções sensoriais. A própria estrutura antiga da casa, com seus rangidos e correntes de ar, poderia ser a fonte de todas as ilusões. Contudo, do outro lado, as manifestações persistentes e personalizadas apontavam para algo mais. Alguns argumentam que a casa se tornou um nexo de atividade paranormal, seja por uma assombração residual que reverberava os traumas de seus antigos ocupantes, ou por uma entidade inteligente que se alimentava da angústia. Há ainda a teoria de que a máquina de Elias Vargas não apenas acumulava pesadelos, mas criou uma fissura, um portal interdimensional, onde a barreira entre a realidade e o plano onírico foi irremediavelmente quebrada. A verdade, contudo, permanecia incerta, um abismo de possibilidades aterrorizantes. Diante da incessante perseguição, Márcio e Marise instalaram equipamentos de monitoramento, esperando obter respostas concretas. Uma câmera térmica posicionada no corredor principal capturou padrões de calor anômalos, figuras que, embora invisíveis a olho nu, emitiam temperaturas abaixo de zero, movendo-se com uma agilidade impossível. Análises espectrais desses registros revelaram uma assinatura energética consistente com a descrição de entidades de ressonância psíquica encontradas em outros casos de infestação. Simultaneamente, gravadores de áudio de alta sensibilidade registraram fenômenos de voz eletrônica, EVPs, que não eram ruído aleatório. Análises fonéticas demonstraram que as vozes, indistintas a princípio, quando filtradas e invertidas, pronunciavam frases coerentes, zombando dos medos mais íntimos de Márcio e Marise, revelando um grau de inteligência e percepção impossível para meras reverberações. Em um dos EVPs, a voz distorcida chamava Márcio de professor de falhas e Marise de advogada do desespero. A correlação entre essas manifestações e a atividade da máquina era inegável. Sensores de campo eletromagnético, EMF, instalados ao redor do dispositivo no porão, registravam picos massivos de energia sempre que os fenômenos visuais ou auditivos se intensificavam nos andares superiores. A máquina não estava apenas armazenando, ela estava irradiando. A descoberta mais recente e aterrorizante foi um padrão cíclico. A atividade paranormal atingia seu ápice entre 2 horas e 4 horas da madrugada, coincidindo com o pico do sono REM, o estágio onde os pesadelos são mais vívidos. Isso sugeria um mecanismo de colheita de energia onírica em tempo real,
indicando que a casa e sua entidade não apenas se alimentavam de medos antigos, mas também extraíam novas porções da angústia de seus ocupantes. Não era apenas a herança de uma casa, mas a herança de um problema que se manifestava de forma palpável, uma infestação psíquica que exigia mais do que uma limpeza ou uma reforma. O dispositivo do tio-avô, aquele coletor de pesadelos, parecia ser o cerne de tudo, um coração mecânico bombeando o horror por toda a estrutura. Eles tinham que entender como ele funcionava ou como pará-lo, antes que a casa os consumisse por completo. A fronteira entre o real e o onírico, uma vez tão nítida para Márcio e Marise, desintegrou-se sob o peso daquela casa. O contato prolongado com a energia dos pesadelos acumulados não foi apenas uma experiência assustadora, foi um corrosivo para a mente. Ambos começaram a apresentar quadros severos de insônia crônica, não apenas pela ansiedade, mas por um medo paralisante de adormecer, sabendo que os terrores que viam acordados se intensificariam em seus sonhos, tornando-se vívidos e dolorosamente reais. A fadiga se tornou uma companheira constante. Os olhos fundos e uma dificuldade crescente de concentração em tarefas cotidianas, afetando profundamente a capacidade de Márcio ensinar e a perspicácia jurídica de Marise. Casos como o de Márcio e Marise, embora raros e muitas vezes desacreditados, encontram ecos distorcidos em registros psiquiátricos sobre o impacto do trauma extremo. Pacientes expostos a eventos prolongados de intensa ameaça e desorientação, como guerras ou cativeiro, desenvolvem síndromes complexas que desafiam diagnósticos tradicionais. Há relatos documentados de desrealização, onde a realidade ao redor parece falsa ou um sonho, e despersonalização, na qual o indivíduo se sente desconectado do próprio corpo e mente. Alguns estudos psiquiátricos sobre estresse pós-traumático complexo descrevem a fragmentação da memória e a emergência de gatilhos sensoriais que reativam o terror, mesmo anos após o evento traumático. Em casos extremos, a linha entre a percepção e a alucinação se torna tão tênue que a capacidade de distinguir o que é real do que não é fica comprometida. Em sua busca desesperada por ajuda, Márcio e Marise contataram especialistas em fenômenos anômalos. Muitos desses investigadores, movidos pela curiosidade e pela ciência, visitaram a casa em Messejana. Contudo, o que encontraram ali não se encaixava em suas metodologias. Um proeminente parapsicólogo, conhecido por sua abordagem cética e rigorosa, foi encontrado semanas depois em um hospital psiquiátrico, repetindo frases incoerentes sobre sombras famintas e o cheiro doce da angústia. Outros especialistas simplesmente desapareceram sem deixar rastros, suas anotações finais revelando um crescente desespero e a perda da fé em sua própria sanidade. O caso da casa em Messejana se tornou um enigma sombrio nos círculos de pesquisa de fenômenos inexplicáveis. Os efeitos desse contato não foram temporários. Mesmo após conseguirem, de alguma forma, silenciar a máquina e a casa, Márcio e Marise nunca mais foram os mesmos. A herança sombria do tio-avô não se limitava à propriedade. Ela havia se enraizado em suas mentes. Eles carregavam uma sensibilidade acentuada, percebendo nuances e sombras que a maioria das pessoas ignoraria, uma percepção distorcida que os deixava em constante estado de alerta. Os pesadelos persistiam, embora com menor intensidade, e a sensação de vigilância nunca os abandonou. A cada rangido em sua nova casa, a cada sombra projetada de forma estranha pela luz da lua, eles se perguntavam se o terror havia realmente se ido ou se apenas esperava o momento certo para emergir das profundezas de suas almas, para se manifestar novamente. O legado do colecionador de pesadelos era uma cicatriz invisível e eterna. O que poucos sabem e que registros sigilosos revelam
é que a máquina do tio-avô não era uma invenção isolada. Sua pesquisa sobre a transmutação de pesadelos em energia chamou a atenção de entidades muito maiores. No final dos anos 70, um programa secreto, conhecido internamente como Projeto Cronos, uma iniciativa conjunta entre um braço de pesquisa científica de ponta e setores de inteligência militar, começou a monitorar Elias. O objetivo era simples, mas ambicioso: dominar a energia psíquica para fins estratégicos. Elias, inicialmente visto como um excêntrico, foi discretamente abordado e, sob a promessa de recursos ilimitados para sua pesquisa, teve seu trabalho cooptado. Registros desclassificados, obtidos através de fontes internas, indicam que o Projeto Cronos visava a criação de uma arma psicoenergética capaz de influenciar a moral do inimigo ou até mesmo de gerar energia limpa a partir das emoções humanas. O Anima Nox Collector de Elias era o protótipo perfeito. No entanto, o controle desse tipo de energia se provou mais volátil do que o previsto. Depoimentos de ex-agentes e pesquisadores envolvidos, hoje vivendo no anonimato, muitos com sequelas psicológicas, descrevem sessões experimentais onde o ambiente dentro da casa se tornava caótico. Em uma tentativa de escalar a capacidade da máquina em meados dos anos 80, o Projeto Cronos realizou um experimento que resultou em uma catástrofe. Uma sobrecarga massiva, desencadeada pela amplificação descontrolada de um pesadelo coletivo induzido, causou uma falha de contenção. A máquina, em vez de apenas coletar, começou a regurgitar os terrores acumulados, rompendo as barreiras entre o onírico e o real. Essa falha liberou décadas de angústia e medo reprimidos em um único golpe, infestando cada cômodo da casa de Messejana com manifestações palpáveis e conscientes. O que se seguiu foi um encobrimento em massa. O Projeto Cronos foi oficialmente desativado. Todos os documentos relacionados foram selados e os pesquisadores e agentes foram forçados a assinar acordos de confidencialidade sob a ameaça de severas consequências. A explicação oficial para os incidentes na casa, quando necessário, sempre se limitava a problemas estruturais ou gases tóxicos. O imóvel foi isolado por anos, vendido e revendido sob falsas premissas, sempre retornando ao mercado por motivos misteriosos, ou seja, a casa era uma armadilha perfeita para qualquer um que se atrevesse a ignorar sua história. Márcio e Marise, sem saber, herdaram não apenas uma propriedade, mas o palco de um experimento governamental desastroso, cujas consequências ainda reverberavam e cuja verdadeira extensão, talvez, jamais seria completamente revelada. Eles eram apenas as mais recentes vítimas de uma máquina que não sabia ser desligada, apenas alimentada. Após os eventos que assombraram Márcio e Marise, a casa em Messejana, embora aparentemente em silêncio, não permaneceu inerte. Uma nova fase de atividade sutil e perturbadora começou a se manifestar, atraindo a atenção de um grupo seleto de investigadores, dotados da mais avançada tecnologia disponível para o estudo de fenômenos anômalos. Munidos de sensores de ressonância quântica que medem as flutuações mais ínfimas no tecido espaço-tempo e monitores de biofeedback neuroquímico projetados para detectar alterações cerebrais em tempo real, a equipe adentrou o limiar da propriedade com uma cautela sem precedentes. O que eles descobriram superou qualquer expectativa de mero resíduo energético. A entidade, ou o que quer que o coletor de pesadelos tivesse gerado, exibia um comportamento inteligente e predatório. Não se limitava a replicar temores, ela os absorvia e os utilizava com uma precisão cirúrgica.
Em um dos incidentes registrados, um dos investigadores, um especialista em criptografia com um medo latente de isolamento, viu os corredores da casa se estenderem infinitamente, com as portas sumindo gradualmente, prendendo-o em uma repetição claustrofóbica de sua própria angústia, enquanto o resto da equipe sequer percebia a anomalia temporal que o cercava. As manifestações não eram aleatórias. Elas se adaptavam às vulnerabilidades psicológicas individuais, atuando como um predador que estuda sua presa antes do ataque final. A prova mais contundente da inteligência da entidade veio da sua capacidade de antecipar ações humanas e manipular a realidade de forma localizada. Em uma ocasião, a equipe planejava instalar uma rede de campos de força protetores em uma sequência específica de cômodos. Antes mesmo que o plano fosse executado, os sensores de ressonância quântica detectaram uma distorção energética nos locais exatos onde os dispositivos seriam ativados, como se a entidade já soubesse da intenção e estivesse preparando uma contramedida. Além disso, as imagens capturadas por drones de alta resolução mostravam paredes que pareciam mover-se ligeiramente, alterando a planta baixa da casa em tempo real para confundir os navegadores, ou sombras que se aglomeravam para formar ilusões convincentes de equipamentos ausentes ou membros da equipe que não estavam ali. Os efeitos sobre os investigadores foram inéditos e profundamente perturbadores. Além da fadiga e da insônia que Márcio e Marise já haviam experimentado, a equipe moderna enfrentou uma corrosão cognitiva. Um dos técnicos começou a esquecer sua própria identidade, referindo-se a si mesmo em terceira pessoa, como se fosse um mero observador. Outra pesquisadora desenvolveu uma forma de agnosia facial, não reconhecendo os próprios colegas de equipe. Os equipamentos, embora tecnologicamente avançados, eram corroídos não por falha mecânica, mas por uma desorganização sutil de seus circuitos lógicos, tornando os dados ilegíveis ou distorcidos com padrões que imitavam pesadelos. Não era apenas um terror físico, mas uma guerra pela mente, onde a entidade parecia brincar com a percepção humana, transformando a própria realidade em uma prisão de terror personalizado, uma herança que continuava a se expandir. A realidade, para Márcio e Marise, havia se dissolvido em um turbilhão de visões e sensações aterrorizantes. A lógica e a razão, antes seus pilares, não ofereciam mais conforto. Desesperados por respostas que transcendessem o tangível, Márcio, com sua mente analítica, propôs uma abordagem mais audaciosa: tentar a comunicação direta. Utilizando equipamentos de gravação de áudio de alta sensibilidade que ele havia adaptado com filtros para captar infrassons, iniciaram sessões noturnas no porão, perto da máquina pulsante do tio-avô. Silêncio era a regra, apenas o zumbido quase inaudível do ambiente preenchia o ar. Ao revisar as gravações, a princípio ouviram apenas estática e ruídos estranhos. Mas com a aplicação de filtros específicos, vozes distorcidas e sobrepostas emergiram do ruído branco, como sussurros de um coro distante. As mensagens eram fragmentadas, mas repletas de uma malícia palpável. Libertar, fome, crescer, você, parte. Essas mensagens enigmáticas, embora aterrorizantes, não eram suficientes. A necessidade de entender a amplitude do que enfrentavam levou Marise a buscar auxílio fora dos métodos puramente científicos. Uma conhecida que se dedicava ao estudo de energias sutis os colocou em contato com uma médium local, Senhora Cecília, de reputação discreta, mas respeitável. Cecília, uma mulher idosa com olhos profundos e serenos, aceitou visitar a casa sob a condição de total privacidade. Durante a sessão, conduzida na sala principal, a temperatura do ambiente despencou drasticamente. Cecília entrou em um transe profundo.
e sua voz, embora a mesma, adquiriu um tom gutural e antinatural. A entidade, falando através dela, revelou seus planos com uma clareza arrepiante. Esta casa é o útero, Disse a voz espectral. o nascimento está próximo. Em 3 luas a barreira se romperá. Aquilo que é sonhado será real. O que está dentro sairá. A entidade profetizou eventos específicos que serviriam como marcos de sua ascensão. O espelho do sótão mostrará a verdade que se esconde e o rio próximo à casa secará por um dia e uma noite. A voz alertou sobre o crescente poder da máquina. Ela não apenas coletava medos, mas os cultivava, os transformando em manifestações tangíveis que ganhariam independência. O fenômeno estava evoluindo, preparando-se para um evento de escala maior. Um rompimento completo da fronteira entre o plano onírico e o mundo físico. A casa era o ponto de convergência, mas a influência da entidade se estenderia muito além dos seus limites. A visão da médium foi clara. O ápice seria uma fusão com a própria realidade, onde os pesadelos coletivos da cidade se materializariam nas ruas de Messejana. Em um terror crescente, Márcio e Marise observaram as predições se confirmarem. Exatamente como previsto, o espelho ornamentado no sótão, antes um mero reflexo, começou a mostrar imagens distorcidas de criaturas rastejantes e faces retorcidas que não existiam no ambiente. Poucos dias depois, o pequeno rio que corria nas proximidades da casa e que nunca havia secado mesmo nas maiores estiagens, amanheceu completamente vazio, expondo o leito de lama rachada por um dia e uma noite inteiros, antes de suas águas retornarem abruptamente. Esses eventos foram um alerta inegável. Não era mais apenas a casa ou as mentes de Márcio e Marise que estavam em risco. O próprio tecido da realidade em Messejana começava a ceder, preparando-se para o nascimento de uma nova era de terrores que o tio-avô, em sua loucura, havia inadvertidamente liberado. Após os eventos que assombraram Márcio e Marise e as predições da médium se concretizarem de forma tão exata, o que se seguiu foi uma escalada que transcendeu a lógica e o espaço daquela casa. A entidade, antes confinada, parecia ter encontrado um novo estágio de sua manifestação, uma fase que não se limitava mais aos muros, mas que abraçava a própria cidade de Messejana. A descoberta mais recente e verdadeiramente aterrorizante revelou que o fenômeno não era mais apenas uma infestação psíquica ou a projeção de medos acumulados. Uma fusão estava em curso, e a realidade, como a conhecíamos, começava a se curvar sob a influência de algo primordial, gestado no porão daquele casarão. A evidência mais chocante dessa nova fase manifestou-se na própria percepção coletiva. Relatos anônimos e crescentes de habitantes de Messejana começaram a convergir. Crianças pequenas, sem nunca terem se encontrado, desenhavam as mesmas figuras disformes que Márcio e Marise viam nas sombras da casa. Adultos, estranhos entre si, acordavam gritando os mesmos fragmentos de pesadelos idênticos, narrando encontros com entidades que rastejavam das paredes ou vozes que zombavam de seus fracassos mais íntimos. A coincidência era estatisticamente impossível, apontando para uma infestação onírica em massa, onde os terrores da casa estavam sendo disseminados e amplificados pelo subconsciente coletivo da cidade, como um vírus viral. A realidade física de Messejana também começou a exibir anomalias sutis, mas perturbadoras. Edifícios históricos, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, pareciam por breves instantes, em certos ângulos, ter suas torres se contorcendo em espirais impossíveis, ou suas fachadas se distorcerem em expressões de angústia. O ar, antes carregado apenas dentro dos limites da propriedade,
Agora, em noites particularmente silenciosas, trazia consigo o cheiro adocicado e pútrido que havia se tornado sinônimo da máquina do tio-avô. Eventos locais, como a tradicional feira, eram interrompidos por breves lapsos temporais, onde vendedores e clientes relatavam um súbito silêncio, seguido pelo reaparecimento imediato da atividade frenética, como se um segundo tivesse sido roubado do tempo. Os céus sobre Messejana, em algumas madrugadas, mostravam nuvens que formavam rostos distorcidos ou paisagens de pesadelo, fugazes, mas inegáveis. Tudo isso apontava para uma conclusão arrepiante. A máquina do tio-avô não apenas coletava e projetava, ela havia de alguma forma afinado a frequência entre dimensões, tornando-se um catalisador para uma invasão gradual e insidiosa. Os pesadelos não eram mais apenas imagens mentais. Eles estavam ganhando um corpo, uma existência no mundo físico, alimentados pela energia do medo em escala urbana. O dispositivo, aquele coração mecânico, não era mais apenas o centro da maldição da casa, mas o âncora de um plano maior, um portal que se abria lenta e irreversivelmente para um reino de terror. Márcio e Marise, exaustos e desolados, percebiam que a batalha não era mais para salvar a si mesmos ou a propriedade. O pesadelo estava se tornando a nova realidade e talvez, para Messejana e para o mundo, já fosse tarde demais para reverter as consequências. O silêncio que se abateu sobre a velha casa em Messejana não era o fim do horror, mas o presságio de algo mais sombrio, de uma transformação insidiosa que permeou não só as paredes, mas a própria essência de tudo ao redor. Embora a máquina no porão parecesse inerte e os vultos visíveis tivessem recuado para as profundezas, a verdadeira ameaça havia transmutado sua forma. O ar ainda carregava um leve cheiro adocicado, um vestígio quase imperceptível que se infiltrava na mente, uma memória olfativa do terror que não se apagava. Márcio e Marise, exaustos, emergiram daquela provação carregando não a paz, mas uma cicatriz invisível, uma hipersensibilidade a uma nova camada da realidade que a maioria das pessoas jamais perceberia. As manifestações agora não eram mais grandiosas ou externas. Elas operavam no campo da percepção, como um parasita cognitivo. Relatórios de sensores de campo bioelétrico, uma tecnologia ainda em fase experimental, indicavam anomalias sutis nas ondas cerebrais de indivíduos expostos à casa, incluindo Márcio e Marise. Essas anomalias não eram sinais de doença mental, mas um padrão de sincronização dissonante, onde os circuitos neurais pareciam ressoar com uma frequência externa, impossível de ser gerada por processos biológicos normais. O mais aterrorizante é que os registros de câmeras de alta frequência, invisíveis ao olho humano, ocasionalmente capturavam microflickers na luz ambiente, como se a realidade piscasse por frações de segundo, revelando um substrato caótico por baixo da superfície da normalidade. Isso sugeria que a entidade, ou o que restava dela, estava agora operando em um nível vibracional diferente, tecendo a ilusão perfeita. A verdade devastadora é que a desativação da máquina não a destruiu. Ela a liberou, tornando-a uma entidade etérea, capaz de infestar não o espaço físico, mas a própria consciência. O que Márcio e Marise haviam feito não foi extinguir o perigo, mas internalizá-lo, transformando-se nos novos coletores, nos hospedeiros de um pesadelo que agora se nutria da percepção alterada. Eles caminhavam em um mundo que parecia normal, mas para eles, a realidade era um véu fino por trás do qual o horror espreitava, pronto para se manifestar nos menores detalhes. O terror não estava mais confinado à casa. Ele estava em todo lugar, esperando o momento certo para se revelar àqueles cujas mentes estivessem receptivas à sua nova e sutil forma de contágio.
O que você faria para proteger sua mente de uma ameaça que reescreve a própria realidade? Inscreva-se para se proteger das forças que transcendem nossa compreensão. Ative o sininho, pois cada notificação pode ser seu último aviso antes que a linha entre o que é real e o que é pesadelo se apague para sempre em sua própria mente. Seus pensamentos são realmente seus ou são apenas ecos de um pesadelo que aprendeu a sussurrar em sua alma? Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários se conseguir dormir esta noite. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite, ou será mesmo?